Pois é, pessoal, com essa imprensa militante que tá aí, fica fácil demais a gente fazer o nosso trabalho aqui. Fica muito, até engraçado, às vezes, ter que rebater algumas opiniões de jornalistas não militantes e independentes. Quer dar uma olhada? Vem comigo. Por causa das joias, aquela coisa chata ainda, mas vem cá, tá? Defender Bolsonaro, no caso das joias, é renegar os fatos e se mostrar fanático. Ele tá certo ou tá errado? Eu digo uma coisa, aqui eu defendo o Bolsonaro, tá? Por que eu defendo o Bolsonaro? Porque eu acho que na Constituição tem um princípio que se chama princípio da isonomia, princípio da igualdade. E aí, esse caso das joias, pegar o Bolsonaro e não pegar o Lula, para mim é só uma perseguição descarada mesmo. Agora, nós vamos brincar, nós vamos refazer a escrita do jornalista não militante aqui. Defender Bolsonaro, no caso das joias, é renegar os fatos e se mostrar fanático. Defender Lula, nos casos do mensalão, petrolão, propinoduto e uma série de coisas que a gente pode falar, é renegar os fatos e se mostrar um bestalhado, né? Não vou colocar nem fanático, é um abestalhado, tá? Ficou fácil. Agora vamos pegar a matéria dele. Vamos imaginar que sejamos robôs, sem qualquer passão política, e tivéssemos que aplicar a lei brasileira sobre o cidadão Jair Messias Bolsonaro, de 69 anos. A matéria já acabou aí. A lei brasileira só se aplica sobre o Jair Messias Bolsonaro, cidadão brasileiro de 69 anos, e o velhinho da presidência. E o Lula. Não vai ter lei aplicada sobre ele? Porque se você pegar a base da defesa, ou melhor, vou além. Se você pegar a fundamentação da decisão que foi na mão do relator Alexandre de Moraes, ele sequer motivou o motivo pelo qual o relógio do Lula foi arquivado. E o do Bolsonaro vai para indiciamento. Vem cá. Nós temos o mesmo item, relógio, de valor exatamente semelhantes. Aí, no do Bolsonaro, crime. No do Lula, não. Lulinha, não. Peraí, vamos entender um pouco mais. Eu vou chegar até o ponto da defesa. Eu vou colocar, inclusive, uma fala do Dallagnol para vocês assistirem aqui. Durante as falas, tem dois pontos que me chamam a atenção no contexto ali. O Assef, que é o advogado do Bolsonaro, até então não tinha determinação do Tribunal de Contas da União e havia uma dúvida. A lei é falha. Eu já expliquei isso para vocês. O problema aqui é que a lei gera dúvidas. E essa dúvida foi benéfica para o Lula e maléfica para o Bolsonaro. Na hora do Lula, tinha dúvida, o Lula pode ficar. Na hora do Bolsonaro, não tem dúvida, Bolsonaro tem que se ferrar. É a mesma lei, tá? A mesma regra. Ah, não, mas teve uma mudança de posicionamento do Tribunal de Contas da União depois. Mudança de posicionamento para pegar o Bolsonaro? Tá ok, tá? Não cria lei, posicionamento do Tribunal de Contas da União. Mas vamos lá, eu vou explicar para vocês. O Assef, que é o advogado do Bolsonaro, foi incluso como réu. Qual que foi o papel do Assef aqui? Olha, o Tribunal de Contas da União, Bolsonaro, ele determinou que você devolva os bens. E o relógio foi vendido, não foi? Beleza. Vou ter que comprar de volta para devolver e não causar prejuízo aos cofres públicos. Então, comprou o bem de volta, tá aqui a União, tá devolvido o bem. Esse é o crime do Assef. O Assef tinha o interesse, o dolo de prejudicar os cofres públicos e ficar com os bens? Peraí. Então o advogado do Bolsonaro, o Assef, comprou as joias para devolver para a União. Esse foi o crime dele? Tá. Não vejo aqui como um crime, porque o dolo aqui do Assef, em momento algum, foi prejudicar os cofres públicos. Foi atender, né, uma solicitação do Tribunal de Contas da União. Ah, mas ele estava encobertando o crime do Bolsonaro. Ah, alto lá. Como advogado, ele tem que fazer o papel de defesa do Bolsonaro. E o que aconteceu
é que havia uma dúvida jurídica sobre esses bens, tá? Havia uma dúvida jurídica. Eu vou trazer aqui o Deltan Dallagnol falando para vocês. Antes eu só vou comentar um assunto da CPI, mas o Deltan Dallagnol ele vai trazer a explicação jurídica. É um pouquinho mais chatinho do que o Dallagnol, viu? Brincadeira, Dallagnol. Mas o Dallagnol vai trazer mais técnico, tá? Mas resumindo é o seguinte, tem um trecho, tá? Fala onde o Bolsonaro fala aí. E aí? Ó, tem um parecer do Tribunal de Contas da União aí que dá a entender que os bens eu poderia ter ficado. É com base nesse parecer que nós ficamos com os bens. Então, se você tem fundamento legal e base legal, numa discussão que era justa até o papai Lula estar na presidência e o Titi Temer também, só deixa de ser justa com o Bolsonaro? Tá bom. Ok, mas cadê o dolo do Bolsonaro nisso aqui? O Bolsonaro se fundamentava em uma base jurídica. Em momento algum, ele deixou de declarar, em momento algum ele simplesmente, eu vou furtar isso. Não, ele se baseou ali num posicionamento. Olha, o Lula ficou, o Temer ficou, basearam com isso, o Temer e o Lula pode, eu não posso. É isso, tá? Mas enfim, por que eu tô falando? Porque nós começamos falando aqui do jornalista que diz que quem ainda defende Bolsonaro é um alienado, né? Então, quem defende o Lula é um alienado também, né? Porque ou vai negar que o Lula tá com o relógio do Jacques Chirac no pulso. Tá. Mas vamos fazer o seguinte, vamos aplicar a lei para todos. Eu apoio demais o Maurício Marcon. O Maurício Marcon quer uma CPI para investigar o Bolsonaro. É, apoiador do Bolsonaro. O Maurício Marcon quer uma CPI para investigar o Bolsonaro. Mas o Lula também. Aí eu apoio demais. Se a lei vale para um, tem que valer para todos. Deputado defende CPI para investigar caso das joias sauditas e incluir também os presentes do Lula. Eu apoio demais isso aqui. Vamos ver os milhares de presentes e os containers do Lula. O que está registrado, o que está declarado. E vamos fazer o seguinte. A população brasileira tem o direito de saber os valores desses bens. E vamos deixar a Polícia Federal avaliar, né? Porque ela deu um errinho ali, 19 milhões de reais, coisa pequena, né? Quase nada, troco de café. Vamos deixar a Polícia Federal avaliar, porque a gente precisa saber quanto que custa tudo que o Lula já pegou até agora. O deputado federal Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, bolsonarista até debaixo d'água, vice-líder da oposição na Câmara, anunciou em entrevista que o grupo estuda protocolar um pedido para a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o relatório da Polícia Federal sobre o caso das joias sauditas. Abre aspas. Queremos investigar desde os anos 2000, pois precisamos entender como o Lula tirou vários containers e não houve nada, declarou o Marcon também. O jornalista do Estadão, o que você acha de investigar os dois? Defender Lula e Bolsonaro no caso das joias é renegar os fatos e se mostrar fanáticos. Vamos ser fanáticos, não? Vamos abrir uma CPI e investigar os dois? O que você acha disso? Eu acho uma boa opção. E aí, como eu disse, a defesa do Bolsonaro, que não é fanática, é uma defesa técnica. E eu aqui, como advogado, também me dou ao luxo de entender o posicionamento da defesa dele. Fez um questionamento. Defesa de Bolsonaro diz que inquérito do caso das joias ignora o presente do Jacques Chirac ao Lula. A despeito de tratar-se de situação absolutamente análoga, ou seja, a mesma coisa. Inclusive, quanto à natureza, é relógio e o valor expressivo, é relógio caro. O ministro Alexandre de Moraes, na condição de relator da presente investigação, determinou o pronto arquivamento da representação contra o Lula, em 6 de novembro de 2023, sem declinar as razões que tornariam aquela situação do Lula legítima e a do ex-presidente Bolsonaro, não. Tem gente que acha que é por causa de um ranço que o Alexandre de Moraes tem contra o Bolsonaro, mas não, ele é imparcial.
Ó, os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro reclamam que a investigação sobre o caso das joias sauditas volta-se só e somente ao governo Bolsonaro, ignorando as situações idênticas havidas em governos anteriores. Em nota oficial sobre o indiciamento do ex-chefe do executivo, a defesa alega que existe uma situação absolutamente análoga com relação ao recebimento de presentes de autoridades estranhas a um episódio envolvendo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A tentativa de trazer Lula para o olho do furacão do inquérito da Operação Lucas tem relação com a informação de que o presidente recebeu um relógio de luxo do ex-presidente da França, Jacques Chirac, durante o primeiro mandato em 2025. Em maio passado, a área técnica do Tribunal de Contas da União se manifestou no sentido de que Lula pode ficar com o reloginho, tadinho do Lula, né? Avaliado em R$60 mil, uma peça de ouro branco, 18 quilates e prata 750, ornado com uma coroa em pedra safira azul. Nossa, mas o Lula pode, o Bolsonaro não. O difícil é explicar isso, tá? O difícil é entender disso. O difícil é entender que o posicionamento jurídico que foi aplicado para por mudança de entendimento do TCU, um posicionamento que eu vejo até político, agora o Lula pode, o Bolsonaro não. Vamos lá. O Dallagnol agora vai explicar para você, é um quadro da Gazeta do Povo chamado Fora dos Autos. E aqui o Dallagnol fez a análise, tá? E eu queria que você prestasse atenção aqui sobre a defesa que ele faz em relação ao Bolsonaro. A Polícia Federal juntou como prova nesse relatório conversas entre Bolsonaro de um lado e o seu advogado de outro lado, o que, numa primeira vista, numa primeira análise, é algo ilegal, já que essas conversas são protegidas pelo sigilo profissional, que é o sigilo legal. A única hipótese para você quebrar esse sigilo das conversas específicas relacionadas a isso que eu vou dizer para vocês é quando o advogado está usando o sigilo profissional como se fosse um escudo protetivo para cometer crimes. E como o Frederic Vassef também foi indiciado pela Polícia Federal nesse caso, pode ser que a Polícia Federal tenha juntado essas mensagens entre ele e o Bolsonaro como uma prova dentro desse contexto, de uma suspeita de envolvimento dele, para dizer que os dois estavam cometendo crimes juntos. Mas eu não vi isso nesses diálogos específicos, mais uma vez, não deu tempo ainda de olhar o relatório inteiro. Mas isso precisa ser melhor esclarecido, para que eu não seja leviano aqui. A gente precisa entender a partir de quando que a Polícia Federal entende que o Vassef teria cometido algum crime. Que crime seria esse? Porque, pelo que eu vi, ele teria ido recomprar as joias ou resgatar as joias para devolvê-las aqui no Brasil. Eu tenho dúvidas se isso é crime, mas ainda assim teria que ver a partir de qual momento, porque todas as conversas anteriores seriam protegidas aí pelo sigilo legal e jamais poderiam ser usadas como prova. E se for provado que teve aí uma violação de sigilo do advogado cliente, essa prova relacionada a essas conversas deve ser declarada nula, e isso se essas mensagens não contaminarem toda a investigação decorrente, pelo menos dela. O que, se for o caso, poderia causar uma nulidade de uma parte maior da investigação. Mas vamos lá, isso era só uma observação. Vamos lá entender que trecho é esse que pode indicar a inocência do Bolsonaro, que está nas conversas entre o Vassef e o Bolsonaro. O relatório da Polícia Federal, que indiciou o ex-presidente Bolsonaro e outras 11 pessoas por crimes de peculato, por crime de associação criminosa e por crime de lavagem de dinheiro, disse o seguinte em relação às conversas entre o Jair Bolsonaro e o Vassef. Eu destaquei um trecho aqui para vocês. Abre aspas. Jair Bolsonaro ainda pediu ao advogado que analisasse os trechos destacados em amarelo por ele mandou um print lá com textos destacados em amarelo, levantando a possibilidade de realmente incorporar os bens recebidos ao seu patrimônio, tá? Essa mensagem, gente, apareceu em que contexto? Apareceu aí no contexto em que o Bolsonaro estava citando uma resolução do Tribunal de Contas da União de 2016 para dizer que ele tinha o direito de ficar com o material, ou seja, que ele teria o direito de ficar com os presentes. Essa conversa aconteceu no dia 7 de março de 2023, alguns dias apenas depois do Estadão revelar a retenção das joias sauditas lá no aeroporto de Guarulhos. E aí, o Bolsonaro disse o seguinte, destaquei aqui, abre aspas, vou ler para vocês, olha o que o Bolsonaro disse. Você que é advogado aí, dá uma olhada nisso aí. Nós sublinhamos aí pintamos de amarelo alguma coisa. Pelo que tudo indica, nós temos o direito de ficar com o material. Dá uma olhada aí. Vocês perceberam?
Nessa mensagem do Bolsonaro para o Vacef, ele citou uma resolução do TCU de 2016 sobre os presentes e ele disse o seguinte: pelo que tudo indica, temos o direito de ficar com o material, temos o direito de ficar com os presentes. E por que essa frase indica a inocência do Bolsonaro? Porque ela mostra um possível erro de proibição, que gera absolvição ou inocência da pessoa. Como assim, Deltan? O que é um erro de proibição? No direito penal, um erro de proibição é a crença da pessoa, amparada por fatos, por razões, no sentido de que ele estava fazendo o que era lícito, o que era legal, o que era correto. Nesse caso, a conduta da pessoa ela não é culpável, ou seja, ela não é uma conduta criminosa. Isso significa que o Estado não pode punir a pessoa. A Polícia Federal juntou como prova nesse relatório. Vamos lá, você entendeu aqui a publicação do Deltan Dallagnol. Bolsonaro está calcado num erro de proibição e eu figuro aqui a ausência do dolo, né, de cometer atos ilícitos, né? Antes, o Bolsonaro poderia até ser incluso na improbidade administrativa, que não previa a figura do dolo caso você causasse um prejuízo ao erário ou atentasse contra os princípios da administração pública, coisa que o Bolsonaro não fez, não. Tá? Não houve aqui, de momento algum, prejuízo ao erário, porque o próprio Bolsonaro devolveu, né, todos os bens aí para o poder público. Então, resumindo aqui, vamos voltar lá no início da matéria. Defender Bolsonaro no caso das joias é renegar os fatos e se mostrar fanático? Não, até porque eu não defendo o Bolsonaro. Eu defendo a aplicação da lei. Se for para prender o Lula e falar que ficar com as joias é crime, formação de quadrilha, peculato e tudo mais, o Lula tem que responder e o Bolsonaro também. Agora, se o entendimento da justiça que interpreta a lei é de que o Lula pode ficar limpinho igual bumbum de neném, vai sujar o Bolsonaro por quê? Então aqui eu não estou pregando de forma alguma a defesa do Bolsonaro. Eu estou pregando a defesa da lei, da Constituição e do que é certo, tá? Da justiça, do devido processo legal e não de um processo persecutório. E por falar em processo persecutório, o que mais se levanta hoje de questionamento é a independência da Polícia Federal nos casos que envolvem o Bolsonaro. O Ed Raposo fez uma publicação aqui, separou uma série de matérias em que ele mostra que a Polícia Federal causou vamos dizer assim, um posicionamento diferente quando era com o Bolsonaro. Olha só, matéria da 0 Hora, a Polícia Federal aponta o uso de poder econômico de empresários para interferir nas eleições e alerta sobre risco de ações violentas. A Polícia Federal estava sendo utilizada para analisar, para fiscalizar, né, conversas de WhatsApp de empresários. Tá, abuso de poder econômico. E a live do Lula e a discussão de todos os artistas a favor do Lula. A Polícia Federal estava lá. Delegado que investiga empresários ligados a Bolsonaro se baseou apenas numa reportagem. Na representação encaminhada ao STF, o delegado citou uma matéria publicada no site Metrópolis. Então, só para você entender, o delegado da Polícia Federal viu uma matéria no Metrópolis, da imprensa, e vai lá e indicia os empresários. Vocês entenderam? Então, assim, o que acontece hoje? Assim como o Alexandre de Moraes, com base numa matéria, né, de jornal também, mantém o Felipe Martins preso até hoje. Outra matéria, só para vocês analisarem. Delegada de atos antidemocráticos foi retirada após pedir a busca no Planalto. Seguindo a orientação da direção da Polícia Federal, a delegada responsável pela Operação Lume, Denise Ribeiro, foi retirada da investigação 14 dias depois de pedir ao STF uma busca e apreensão no Palácio do Planalto, sede do governo federal. Estou falando sobre o 8 de janeiro. Um delegado que resolve fazer o seu trabalho de forma independente é retirada do jogo. Ela falou, não, eu quero uma busca e apreensão, eu preciso das imagens, eu quero saber o que aconteceu, eu quero as câmeras de segurança. A delegada pediu, foi retirada, foi chutada do caso.
Por que Alexandre de Moraes liga fraude no cartão de vacina de Bolsonaro às milícias digitais? O STF analisa a investigação de que as chamadas milícias digitais teriam organizado os protestos do Dia da Independência em 2021 e a depredação da sede dos três poderes. Cadê a investigação do caso, né, das milícias digitais do PT que está amplamente divulgada aí para todo mundo ver? Nada, né? Então mostra a diferença de tratamento. Hackers da Vaza Jato não obedeceram a um mandante nem receberam dinheiro, concluiu a Polícia Federal. Com base em relatório da Polícia Federal, o Ministério Público Federal pediu à Justiça o arquivamento da investigação. Lembra dos hackers que investigaram o Moro, invadiram ali os celulares do Moro, do Dallagnol? Danada não, agiram sozinho. Lembra do Adélio? Não, o Adélio agiu sozinho. Olha só, essa semana, e eu acho impressionante como que as coisas vão acontecendo. Essa semana, eu encontrei com um piloto de avião, tá? Então o cara me conheceu, Sandro, eu te sigo, e veio conversar comigo e falou, Sandro, no dia, olha a informação que ele me trouxe. Ele falou, no dia que aconteceu a facada do Bolsonaro, eu estava lá, no aeroporto de Juiz de Fora. Estava fazendo uma escala lá. Quando apareceu a notícia, ele falou, estava pousado lá. Quando apareceu a notícia, saiu no jornal que o Bolsonaro tinha recebido a facada, a hora que eu estava lendo a notícia que começou a circular nos jornais, chegou um jatinho com 4 advogados. Todos de terno, todos engomadinhos, desceram, já tinha um carro esperando e eles correram para onde o Adélio estava. Mas a Polícia Federal acha que é só um maluco que agiu sozinho, passou por toda a inteligência da Polícia Federal, chegou até o Bolsonaro e... Aí vai entender, né? Pois é, para você ver como as coisas são. Agiu sozinho. Os advogados, ninguém sabe, ninguém viu, ninguém interrogou, ninguém é indiciado por formação de quadrilha, associação criminosa, tentativa de homicídio, nada, tá? No mínimo, estranha essa situação. Concorda? Fechou, pessoal. Meio-dia, eu tô de volta. Venho enfilar boia aqui na sua casa, tá? Então, obrigado por ter acompanhado a gente mais um editorial. Desculpa, eu tô num lugar aqui um pouquinho barulhento. Hoje tá meio barulhento aqui, mas, enfim, tá? O importante é a mensagem chegar até vocês, tá bom? Abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.